É isso, tarde de domingo, sem jogo estranho, né, cara? Domingo, não só domingo sem jogo, mas o sábado também não teve jogo. Está olhando aí essa rodada do Campeonato Brasileiro sem ter jogos, até o resumão da rodada que normalmente é feito na segunda-feira, né? Dessa vez não vai ser porque o nosso jogo é na segunda-feira. Mas enfim, vamos falar um pouquinho das notícias do Fluminense nesse domingo. A gente já abre, inclusive, falando aqui sobre escalação para amanhã. O Diniz comandou nesse domingo o seu último treino para a partida de amanhã contra o Coritiba, né? O Fluminense viaja para Coritiba e, bem, tá sem vencer fora de casa, fora do Maracanã, né? Porque também nem venceu em Volta Redonda nem no Engenhão. Venceu lá no... venceu no Mineirão, na lesão do Alexandre. Então tá sem vencer fora de casa há muito tempo. E aí, obviamente, isso vem uma pressãozinha a mais. E aí tem dois assuntos pra gente poder abordar aqui em relação à escalação. São eles, o primeiro deles, né? O desfalque do Germancano. E esse desfalque vai provocar no meio do Fluminense uma disputa por vaga interessante. Isso por quê? Provavelmente, o Lelê vai ocupar a vaga que era do Germancano. Ponto pacífico, ponto parágrafo. Isso é o padrão. Só que Lelê agora estará centralizado e não jogando junto com o Germancano, como era uma opção que vinha acontecendo. Logo, Keno e John Arias jogam, estão disponíveis para o jogo. O Keno, inclusive, está de volta, né, depois da suspensão no Fla-Flu. E aí a gente volta para uma mesma discussão que, cara, essa discussão ela deve estar sendo feita, sei lá, desde o início do ano. Que é Martinelli ou Lima no meio de campo. O Lima é o cara que jogou todos os jogos do ano, exceto 2, né? Em que ele foi poupado nesses 2. Lá no início de ano, se eu não estou enganado, no jogo lá... Ai, agora eu não lembro se ele jogou... Qual dos 2 jogos fora do Rio que ele jogou. Teve um jogo, ó, ele jogou contra o Resende, entrou no segundo tempo, ele jogou contra o Madureira. Pois é, ele não jogou... ele não joga o jogo contra o Bangu, fora do Rio de Janeiro. Ele não joga o jogo contra o Bangu, Lima, e não joga contra o The Strongest também. Ambos ele foi poupado. Então, assim, nesse caso específico, é um cara que... Pô, o exemplo que eu dou sempre continua aumentando. Desde o jogo contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca, em que ele foi reserva e entrou no segundo tempo, de lá pra cá, o Lima foi titular em todos os jogos, exceto 2. Um deles, esse que eu falei que ele foi poupado contra o The Strongest, que outros jogadores também foram, e contra o River Plate no 5-1, em que ele entra no primeiro tempo, no lugar do Keno. Então, assim, é um jogador que é reserva do Fluminense, mas que é titular do Fluminense, tal qual o Martinelli também. Martinelli que, nos últimos jogos, Martinelli até algo mais, um pouquinho mais curioso. Ele ficou fora um tempo ali do Fluminense, por lesão, mas em todos os jogos que o Martinelli esteve no jogo, tipo assim, ele foi pro jogo, ele jogou. Se ele foi titular, obviamente, ele jogou. E se ele foi pro banco, ele também jogou. Ele esteve disponível para 25 partidas no ano. E nas 25, ele entrou em campo. Então, assim, a gente tá falando de 2 caras que são muito utilizados, mas que têm perfis diferentes. Óbvio, eles não são substitutos do Germancano, né? Mas o ponto é, se o Germancano tivesse condição para jogar, talvez o Diniz optasse pelo Lelê. Ao invés dos 2, opta pelo Lelê e bota o time todo pra frente. Pouco provável, né? Então essa discussão, ela, querendo ou não, ela vai acontecer até a volta do Alexandre. Que aí esse sim é o titular ali, padrão da posição. Pra posição que normalmente jogando como auxiliar, né? O Martinelli às vezes vem fazer a primeira saída de bola, eles ficam trocando ali ele e o André. Pra essa posição, eu prefiro o Martinelli. Prefiro na carreira mesmo, até porque eu gosto do Martinelli jogando mais recuado. E também prefiro no momento. O Lima, na minha cabeça, ele sempre foi um jogador de frente, de meia. Ele é um meio-campista de lado. Tipo o John Arias também mas assim, é um meia que joga pelo lado. Não chega a ser um atacante, um ponta e tal, mas ele é um meia que joga pelo lado. Eu não gostei muito do Lima e quando eu fui fazer a pesquisa para fazer o raio-x,
eu também sempre vi o melhor Lima, e conversando com a galera também, sempre falavam isso, o melhor Lima sempre é do meio pra frente, é um cara com muita disposição, mas não é um Iago Felipe. O Lima parece, mas não é um Iago Felipe que sabia jogar bem nas duas posições ali, ou tinha o mesmo nível, ou jogava até melhor na parte mais traseira do time em alguns momentos. Então, assim, na dividida, Lima pra mim vai pro banco, na minha dividida. Mas é um cara que a gente tem certeza que entraria no segundo tempo. Vamos, amanhã no pré-jogo a gente debate um pouquinho melhor, com o campinho aberto e tal, mas provavelmente o time do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, né? Aparentemente não deve ser poupado, segundo o Lessa. André Martinelli, ou Lima, Ganso, John Aras, Keno e Lelê. Seguinte, só pra você se manter bem informado sobre o Fluminense, baixa o aplicativo OneFootball, tá, cara? Dá esse mole não, aqui do lado tem um QR Code pra você apontar a tela do seu celular, a câmera do seu celular, e fazer o download. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Esse também é um momento onde eu reforço que você tem que responder a pesquisa do canal, tá? Tem um link aqui no primeiro comentário fixado, vai lá e dá aquela moral pra eu te conhecer melhor, entender um pouquinho melhor as suas preferências consumindo o Raiz Tricolor. E seja membro também, em breve a gente vai ter sorteio para os membros. Tá tudo explicadinho aqui embaixo como é que funciona o plano de membros do Fluminense, só clicar em Seja Membro, do Fluminense não, do Raiz Tricolor. Só clicar em Seja Membro. Tem sorteio de coisas do Fluminense em breve. Vamos lá, cara. Seguinte. A gente tem que falar um pouquinho sobre uma grana que pode ser que entre. Ah, Gabriel, você vai falar agora da proposta do Nino? Não, primeiro eu vou falar só rapidinho sobre Douglas Augusto. O UOL divulgou de que o PAOK da Grécia tem uma proposta pelo Douglas Augusto. O Nantes da França, time francês, formalizou uma proposta pelo Douglas Augusto. Pra quem não se lembra do Douglas, ele não era Douglas Augusto aqui, mas é que ele foi pro Bahia, enfim, revelado aqui. Ele foi revelado aqui como... Ele subiu até como jogador mais de frente, depois acabou virando volante também, aí voltou pra frente, enfim. Mas o Douglas, ele recebeu uma proposta de 3 milhões de euros. E aí, se ele sair do PAOK pro Nantes, o Fluminense recebe cerca de 4% desse valor, como mecanismo de solidariedade da FIFA, daria algo em torno de 500, 600 mil reais. Pouco dinheiro, mas é dinheiro que entra, né? Enfim, vamos esperar sair de fato. Lembrando que essas, normalmente, dos 120 mil euros, tá? Dá 600 e poucos mil reais. Mas tem taxas e tal, que se pagam também nessas coisas, então nunca vem esse valor exato não. Mas seria uma graninha entrando. Sobre Nino, pra gente poder fechar esse vídeo mais curto também, do sábado, o Turk Time, um jornal turco, divulgou de que... Na verdade, teve outros portais também que divulgaram, tá? Eu tinha visto no Twitter uma jornalista turca também que eu sigo, enfim. Divulgou de que 6 milhões de euros foi o dinheiro que o Besiktas botou no zagueiro Nino pra contratar o Fluminense. Simplesmente o Nino vendendo o Fluminense. Botou no Fluminense pra contratar o zagueiro Nino. Agora explicando certinho. O Besiktas, time da Turquia, teria botado 6 milhões de reais pro Fluminense pra contratar o Nino. O Fluminense recusou. E segundo a publicação turca, o Fluminense pediu 7 milhões de euros para poder resolver a situação. Só que, segundo a matéria, e agora aqui do Brasil, do GE. Globo, do Thiago Lima, que saiu nesse domingo, inclusive, o Fluminense recusou a proposta, foi recusada a proposta de 6 milhões de euros pelo Nino, principalmente porque, são dois motivos aqui que o Noel coloca. Noel é o jornalista que fez a matéria, né, o Thiago Lima. Primeiro, o valor não agradou tanto, então faria sentido pedir mais 1 milhão de euros. Isso, 6 milhões de euros dá 32 milhões de reais, tá? 7 milhões de euros daria quase 40 milhões ali de reais, uns 36, 37 milhões. Então, pediu mais 1 milhão de euros, então faria sentido, né, da matéria do GE, de o valor a ser pedido ser maior, e também a forma de pagamento parcelada. O Fluminense não quer vender, ou pelo menos da forma como é parcelado. Lembrando que esse valor todo, Gabriel, 37 milhões de euros de reais em Nino, pois seria 60% para o Fluminense. 40% dele pertencem ao Criciúma. Ou seja, se o Fluminense aceitasse a oferta que o Besiktas fez, o
Fluminense ficaria com cerca de 20 milhões de reais por Nino. O Besiktas queria a compra já nessa janela, o Fluminense, por esse valor, não liberaria nessa janela, porque considera que o zagueiro é importantíssimo e tal, para o resto do ano. E aí, segundo a publicação do GE, o Fluminense só pretende ouvir propostas para a janela de janeiro. Eu tô com medo do final do ano ser um desmonte desse time, né? Porque como não vendeu ninguém, né, de chegar no final do ano e a gente não for campeão, tipo, não tiver uma grana muito forte entrando, de ser um desmonte total, enfim, mas vamos torcer pra gente ser campeão e não precisar acontecer isso. Nino já recebeu a proposta do Tigres, né? É bom lembrar, até trouxe umas exclusivas na época sobre essa situação e tal. O Fluminense chegou a tentar fazer pressão ali pro Criciúma pra poder receber a mais, enfim, mas no final das contas não rolou isso. É isso então, a proposta foi recusada pelo Nino. Lá na Turquia diz que a negociação ainda continua. Por aqui diz que a negociação só volta a acontecer se for pra janeiro. Vamos aguardar. Tamo junto, até a próxima. Valeu.